18 horas em ponto, hora de começar a nossa live. Hoje há pedidos, né? A gente traz um assunto relacionado a Merger Acquisition e governança, né? Então, assim, foi bastante bacana, né? Pessoas que acompanham o nosso trabalho de disseminação de governança, né? Da popularização da governança, acabou sugerindo esse tema, né? E foi justamente o nosso líder regional, o Felipe Silveira, lá de Belo Horizonte, né? E para trazer, para falar desse assunto, né, nada mais nada menos do que o meu amigo José Venâncio, né, sócio proprietário, né, sócio fundador da Rende GC, uma boutique de governança sediada em Campinas, né, e um profissional que domina o assunto, né? Então, entrego para você aí, Zé, para fazer a sua introdução, né, e aí a gente já começa o nosso bate-papo aí a respeito de Merger Acquisition e governança. Opa, muito obrigado, Yuri. Prazer conversar com todos aqui. Só um detalhe, nós somos uma boutique de M&A, tá? Então, a especialidade é mais nesse assunto mesmo de fusões e aquisições, que eu acho que ele é muito complementar normalmente aos assuntos de governança, né? Porque fatalmente uma empresa bem tocada, ela desperta mais interesse em investidores, em compradores, e ela captura um melhor preço, né? Então, como o Yuri falou, sou um dos sócios da Rende, nós somos bem focados nesse assunto, ou a gente está preparando uma empresa para um processo como esse, ou está assessorando uma transação, né? Somos de Campinas, o nosso escritório fica em Campinas, e recentemente até teve uma reunião, acredito, da BC3, né? No nosso escritório. Então, um grande prazer, pessoal, estar aqui interagindo com todos. Entendo que aqui a gente está num painel aqui repleto de especialistas também, conselheiros e especialistas em governança, então é muito bacana essa oportunidade. Perfeito, Zé. É isso mesmo. Aqui é um grupo, né, de profissionais relacionados à governança, né, que acompanham o Celint, né, quinzenalmente aqui nas nossas lives, né? Então, só lembrando, né, esse evento é gravado, né? Então, se alguém tiver alguma restrição, por favor, nos informe por e-mail, que a gente faz o devido tratamento das informações, né? Visto que, uma vez que a gente conclui essa live, né, a gente carrega essa live no site do Celint, né, para que as pessoas possam acompanhar o assunto no momento offline, né, e também no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá, Zé, vamos partir para o desmembramento do assunto aqui, né? Deixa eu achar aqui, né, o ponto, justamente, né? Fala um pouquinho para a gente, Zé, qual que é o trabalho, né, de uma boutique de M&A, né? Tá certo. Eu acho, Yuri, que o trabalho de uma boutique de M&A, ele não é concorrente ao trabalho do empresário, ele é complementar, porque a gente encara o tema fusão e aquisição como uma indústria própria, né? Então, como qualquer coisa na vida, se você só foca em um assunto, você ganha uma expertise adicional, né? Então, num momento crucial da vida do empresário, que normalmente ele passa pouquíssimas vezes, que é fazendo uma transação, seja vendendo o teu negócio, né? Transformando aquele patrimônio de ações em liquidez, ou seja, capturando um novo sócio, um fundo de private equity, alguma coisa do tipo, né? Que venha investir no negócio. Como ele passa poucas vezes na vida por esse determinado assunto, e o fundo do outro lado, ou a grande empresa compradora, ela faz isso às vezes 10, 20 vezes só num ano, essa diferença de vivência nesse assunto acaba sendo desproporcional. Então, o trabalho de uma boutique vem para preencher essa lacuna, e ele tem que ter 3 pontos exclusivamente. Ele tem que ser para aumentar o preço do ativo, trazer mais segurança para a transação, expor os dados, seguir um regime de confidencialidade. São temas muito sensíveis que pode despertar um caos operacional ou mercadológico no negócio, né? E fazer o empresário perder menos tempo, porque uma vez que ele começa a se engajar com esse assunto e negociar muitas vezes diretamente com o comprador, o conflito de interesse está evidente, o cara quer pagar menos, você quer ganhar mais, vocês vão brigar. Então, ali, só esse conflito de interesse já vai gerar um ambiente de estresse. E muitas vezes as transações muitas vezes mesmo a transação não vai para frente, por qualquer motivo que seja. Desde um motivo operacional até um motivo que não se...
de mercado. Então, para o empresário não perder esse assunto, nós funcionamos como se fosse um para-choque, né? Entre esse processo e o dia a dia dele, para ele focar no que realmente dá dinheiro, que é a operação dele hoje. Enquanto o contrato não está assinado, o cheque não está na conta dele, isso aqui é pura ilusão, né? E é meio mental, Yuri, porque a partir do momento que o cara vê ali uma proposta, não vinculante ainda, de 100 milhões, ele já começa a gastar o dinheiro na cabeça, né? Então serve como um alicerce nesse momento delicado, né? Por estarmos acostumados nesse tipo de ambiente. Bacana, Zé. Obrigado aí pela introdução. Lembro vocês que é enriquecedor receber as perguntas, né? É claro que a gente já tem um script pré-estabelecido, né? Mas a gente sempre vai dar preferência para as perguntas que vão aparecer, né? Então, por favor, registre suas perguntas no bate-papo, né? Que a gente já faz a tradução e entrega aqui para o Zé Venâncio poder responder, né? Lembrando também que lá no nosso bate-papo tem tanto o meu LinkedIn quanto o LinkedIn do José Venâncio, né? Mas vamos lá, Zé, avançando um pouco mais no assunto, né? Então, baseado na sua experiência, né, quais são as variáveis, né, que você percebe, né, como descuidadas nas empresas, né, que recorrentemente vocês da Rende acabam corrigindo, né, antes do processo antes da conclusão do processo de merger acquisition? Nosso público, Yuri, são empresas familiares, empresas de médio porte, que imagino que também boa parte do público dos presentes aqui hoje. Então, os problemas eles são recorrentes. O ambiente empresarial brasileiro ele é hostil e, por uma questão de sobrevivência e vantagem competitiva, o empresário muitas vezes acaba criando um balanço e um controle financeiro voltado para dentro de casa, não para fora de casa. Então, poxa, o cara está no lucro real, ele despesa o balanço para oferir menos imposto de renda. Ele contrata os funcionários pela empresa no Simples para pagar menos imposto sobre folha, e tem outro CNPJ, que é o CNPJ que ele fatura os negócios. Então, assim, tem uma lista de pontos que normalmente começam do ponto de vista contábil e financeiro mesmo, que a gente acerta de uma versão ajustada. Nosso trabalho não é profundo na gestão, a gente quer participar do momento da transação. Então, a gente tem um período ali de uns 90 dias, às vezes a encrenca é muito grande, vai para 120 dias, 150 dias, onde a gente está padronizando, normalizando o ambiente financeiro dele, para ter uma versão ajustada que de fato demonstre a geração de caixa daquela empresa, né? Pelo menos dos últimos 3 anos e o ideal dos últimos 5 anos. Para só a partir daí a gente avaliar a empresa e a gente propor um roadshow, uma conversa com investidores. O trabalho é prévio. Se a gente chega num desfecho que essa empresa não está operacionalmente viável para ir para o mercado, a gente pisa no freio. Fala, não, espera, seu momento não é de vender empresas. Você precisa melhorar aqui seus indicadores, você precisa aprimorar sua governança, montar um conselho de pessoas que já tenham vivido isso e consigam te auxiliar na prática, né? Para poder seguir com essa transação, porque se a gente for desse jeito, a gente não vai ter sucesso. Então, a primeira etapa é, primeiro a gente constrói essa tese, esse business case aqui, para depois ter qualquer tipo de negociação. A gente nunca intermedia, né? Então, essas são as situações. Tem também situações que fogem do ambiente financeiro, contábil, e vão para o ambiente familiar, cargos distribuídos entre famílias que muitas vezes não deveriam estar lá, está impactando a visão operacional real daquele ativo. Então, tudo isso tem que ser acertado antes da gente começar esse processo. Às vezes, uma disputa societária, não tem como a gente ir para o mercado, sendo que está tendo um litígio entre os sócios. Ou uma empresa que tenha 15 sócios e, sei lá, a maior parte não quer vender, uma parte quer vender. Aí o processo vira meio uma assembleia de condomínio ali, né? Então, tipo assim, esses problemas têm que estar sanados nessa fase de preparação para só então a gente começar a tentar negociar esse ativo. Você trouxe 3 exemplos, né? Os 3 exemplos completamente ligados com governança, né? Então, faz muito sentido mesmo o tema Merger Acquisition e governança, né? Na relação ganha-ganha, né? Agora, voltando lá para o primeiro ponto, Zé, qual é a partir do momento que vocês fecham um contrato com uma empresa para fazer o Merger Acquisition, até o diagnóstico, né? É momento ou não de avançar, né? Ou no sentido de que, olha, tem uma série de
de tópicos que a gente precisa consertar antes de avançar. Esse ciclo de quantos meses? Na média, 3 meses. São 3 meses, 90 pô, dias, é mas rápido. pode chegar a 5 meses, por exemplo. Uhum, E eles nunca conflitam com um trabalho mais longevo. A uhum, empresa, independente de um processo de fusão e aquisição, ela tem que sempre investir na governança dela. E essa vai ser sempre a nossa recomendação. A gente pode estar tocando o M&A aqui. Da mesma forma, a gente vai continuar falando, olha, não começa a gerir a sua empresa como se você fosse vender ela daqui a 6 meses. Continua tocando o barco e adotando melhores práticas, como se você fosse ter esse negócio para sempre. uhum, Porque do outro lado, o cara que está avaliando, seja um fundo, seja uma grande empresa, ele captura isso, né? A empresa que está sem planos é uma empresa que fica órfã, ela tem que estar sempre investindo, uhum, buscando novos padrões de governança, melhorando a transparência da sua gestão, né? Então, nunca uhum. concorre com esse assunto, sempre complementar. Quer dizer, você está trazendo o ponto que a gente sempre debate, né? Quando você entra numa empresa para fazer o merger acquisition dela, para prepará-la, né, para esse ponto, se ela tem uma governança madura, o serviço de vocês é muito mais facilitado e provavelmente o múltiplo vai ser maior, correto? Totalmente. Uhum. Já tiveram processos, inclusive, que quem fazia o meio-campo entre a rende e o nosso cliente era o conselheiro. Ele que ele já estava no ambiente operacional da empresa, então ele não ia ser um intruso. Ele conhecia do nosso mundo, conhecia do mundo deles e participava, junto com todos nós, da transação. Bacana. Bacana. Chegaram 3 perguntas aqui. Eu vou começar de baixo para cima aqui. O Eusébio, né, traz o ponto, né? Quais os principais motivos que os proprietários querem vender uma empresa? Eu acho que tem alguns motivos. Existe um motivo de uma oportunidade de crescimento. Uhum, Então, imagine-se na pele de um supermercadista, né? O cara tem uma rede ali que já está faturando seus 500 milhões, algumas unidades, todas localizadas em uma região específica. Ele ainda uhum, não tem uma abrangência estadual ou nacional. Ele começa a ver sua operação ser agredida por uma concorrência ferrenha. O Carrefour começa a chegar lá, uhum, bota um atacadão do lado dele, aí de repente tem um açaí. Ele chega num ponto que ou ele começa a comprar os concorrentes menores, ou ele começa a abrir mais lojas, ou vai ficar cada vez mais difícil para ele, né? uhum, Ou uma empresa que está crescendo muito, foguete ele é rápido para cima e ainda mais rápido para baixo, né? Quando uma empresa está crescendo muito, ter um sócio capitalizado como um fundo, muitas vezes, uhum, não é só a capacidade financeira que ele te dá e a melhoria de gestão que ele te agrega também, mas ele é um grande selo de qualidade. uhum. O mercado para de olhar assim, como que essa empresa está crescendo tanto? E começa a olhar assim, nossa, a empresa do Pátria está crescendo, meu Deus, né? Perfeito. Já aproveitando as perguntas da plateia ainda, né? E você falou de É fundos, verdade, né? eu falei só falei da oportunidade de crescimento, né? A pergunta Aham, eram quais eram os motivos. Tem também, por exemplo, questões de sucessão. As empresas elas começam a tomar um porte elevado, muitas uhum, vezes quando o fundador dessa empresa já está caminhando para a última idade produtiva, vamos falar assim. Ele já está querendo dar uma desacelerada, né? Esse é um motivo muito claro, muito justo. Não tem uma sucessão clara, ou muitas vezes ele está de saco cheio mesmo e quer vender. uhum, Uma divergência societária, a saída de um sócio, mas não é muitas vezes o quadro mais adequado, né? Que você apresentar essa divergência societária para o mercado. Então tem uhum. sucessão, oportunidade de crescimento, consolidação. Às vezes, poxa, você estava num setor que estava quietinho por anos. De repente começou dois grandões. Imagina a farmácia. Farmácia, há Uhum. alguns anos atrás, já há vários anos atrás, ela era lá um setor competitivo. De repente, a Raia com a Drogasil, uma fez um IPO daqui, outra do outro lado, se juntaram. A Pacheco com a Drogaria São Paulo viu esse movimento, se juntou também. O BTG montou a plataforma dele lá, que inclusive acho que deu errado, a BR Pharma. Aham. E aí a diferença do mercado passou dos players assim para isso aqui. Foi Agora uma tem grandes consolidação empresas. tremenda. Começou a consolidar. Num Uhum. primeiro momento, a consolidação começou a ocorrer em aquisições, eles estavam comprando redes. De repente, parou de fazer sentido.
Por que a Droga Raia vai continuar comprando redes familiares, sendo que ela abre 250 unidades por ano? E ela abre com o padrão dela. Então, a consolidação agora virou imobiliária. A janela de venda para farmácias, ela mudou. Antes ela era muito mais clara. Não é que ela não tenha mais, mas ela mudou. A expansão dos grandes players agora está mais focado nesse ponto de vista imobiliário do que na aquisição de operações. Então, esse quadro de consolidação, ele também acontece. Ontem nós fizemos um evento do varejo aqui em Campinas. Um dos exemplos que foi dado foi o caso da venda do Walmart no Brasil. Ó, como um movimento lá de longe vem bater aqui e muitas vezes vira uma oportunidade para o empresário da economia real, né? A Amazon comprou a cadeia de supermercados Whole Foods em junho de 2018. Pagou 18 bilhões de dólares naquela empresa. Quando o Walmart viu esse movimento, ele já disputava o varejo online com a Amazon, quando ele viu que estava perdendo de lavada, quando ele viu a Amazon entrando no varejo alimentício offline, ele ficou com medo. Passou a desinvestir operações que eram deficitárias no mundo. A do Brasil dava um prejuízo de, segundo os analistas, na casa de 1 bilhão. Ou seja, naquele momento ele poderia ter vendido para o Carrefour. Provavelmente o Carrefour não quis. Quem assumiu essa operação foi um fundo muito conhecido no Brasil, que tem uma atuação grande no varejo, que é a Advent, um fundo mundial muito grande. A Advent assume a operação do Walmart com prejuízo de 1 bilhão e com compromisso de investir até 2 bilhões. Ela investiu 1,6 bilhões ao total. Ela mudou o nome de Walmart para Grupo Big, ela deu um protagonismo adicional para o Sam's Club, que até então era algo desconhecido para o brasileiro e hoje em dia passou a fazer parte, né? E vou resumir a história aqui. 2 anos e meio depois, ela vende para o Carrefour, só a operação por 7 bilhões e meio. Se for contar mais uma questão imobiliária, a operação chega a 8 bilhões e 300 milhões de reais. Então, em 2 anos e meio, ela fez quase um pouco mais de 4 vezes o capital investido. É um lucro fabuloso. O que acontece quando esse movimento ocorre? O Pátria, por exemplo, que não estava no setor de supermercados, passou a comprar supermercados. Outros fundos passam a jogar bola nesse setor, passam a comprar redes de supermercado. Então, o empresário que está nesse mercado vira uma janela de oportunidade, ele poder vender. Então, esse quadro de consolidação, acho que ele também é um grande motivo para a gente sempre ficar de olho, né? As coisas são cíclicas, né? Até então, a consolidação em supermercados tinha acontecido lá atrás, com a Abílio Diniz, Grupo Pão de Açúcar, e tinha ficado meio estacionado. Tiveram alguns movimentos, mas não eram tantos. Olha quantos tiveram só esse ano, né? Cencosud comprando o Giga, entrando em São Paulo, o Pátria deve ter comprado uns 4, 5 supermercados diferentes. Então, esses movimentos, e esse é muito o papel do advisor. A gente fica o dia inteiro pensando nesses quadros de consolidação, batendo papo com investidores para saber para qual lado eles estão indo, né? Para propor isso para o empresário. Nosso negócio não funciona muito no formato de consultoria. Ele fala, vamos ver um valuation, vamos fazer um valuation, ver o que dá. Não. Se o setor tem oportunidades, já tem plataformas de private equity, já tem compradores querendo atuar, a gente acha que tem um grande potencial. Vamos fazer esse estudo. Pode falar. Então você está trazendo o ponto do inverso, né? Tem o empresário que te procura para fazer o merger acquisition e tem também a prospecção inversa, né? Faça a consolidação, vocês vão atrás de propostas. É isso que eu estou entendendo aqui do ponto que você traz. E a prospecção inversa, eu acho que hoje é o grande diferencial da Rende. As melhores transações que a gente tem hoje, o empresário, no primeiro momento, não queria fazer. Mas não é que ele não queria. Ele não estava acostumado com esse assunto. Ele era mal abordado. O assunto não chegou até ele. Mas vamos lá, voltando para o ponto, né, quando você destrinchou esse assunto, eu identifiquei pelo menos 3 gatilhos, né, que são muito comuns à questão da governança. A questão da sucessão, né, e realmente, às vezes, a saída da sucessão é uma venda, né, a questão do desalinhamento entre sócios, né, o desentendimento, né, o desacordo entre sócios, e a questão, quando a gente vai para a questão da consolidação, a perenização do negócio, né? Uma das formas de você não desaparecer é você consolidar, né? Sim, você passa a ter um sócio ou mais sócios na operação, né?
Mas você estava falando, no seu ponto, você trouxe dois assuntos que estão relacionados com perguntas que estão no nosso, inclusive no nosso script, mas também está aqui no nosso chat, né? Olhando para 2023, né? Do ponto de vista de Merger Acquisition, qual é o mercado aí que está mais aquecido? Eu vou falar da foto de hoje e da leitura potencial, porque a mudança foi drástica. A gente tem uma nova agenda econômica ainda indefinida a se descobrir. Mas a foto de hoje, a gente, aqui na Rende, pelo menos, nós temos uma atuação muito concentrada no agronegócio brasileiro, porque, na nossa opinião, é o grande setor que compete a nível global com o mundo, o menor custo de produção do mundo, uma cultura já instalada, empresas formidáveis, empresários muito bons. A gente realmente navega muito nesse mundo e eu preciso falar para vocês que você fica impressionado com a pujança do agro brasileiro e a capacidade mesmo desses empreendedores. Eu acho até que existe uma agenda muito negativa de comunicação do agro brasileiro. Então, o agro brasileiro, todo o varejo, desde redes varejistas a empresas que tenham produtos vendidos no varejo, que cheguem no consumidor final, no CPF, ou seja, tem uma base de clientes bem pulverizada, reconhecida pelo varejo. A gente entende que isso são ativos bem valiosos. Saúde é um setor que a gente atua bastante também, porque saúde já vem de um quadro de consolidação há muito tempo, né? Mas hoje, na nossa opinião, e é onde a gente tem uma lupa mais aguçada, estão criando muitas oportunidades dentro das clínicas, dentro dos nichos de especialidades. Ortopedia, oftalmologia, os ativos são pequenos, no entanto, as vendas são rápidas e caras. Então, esse nicho de especialidades em saúde, né? Energia, o Brasil ele tende a ser o grande palco para energias renováveis do mundo daqui para frente. Eu acho que, inclusive, essa é uma grande oportunidade. E, para mim, acho que o ponto de estar falando com vocês aqui é muito legal nesse ponto. Até para a gente valorizar um pouco as características que a gente tem no nosso mercado doméstico, né? Porque, realmente, essa agenda política ela é terrível para nós, sempre jogou contra, a gente vive num ambiente que é hostil, é difícil, empresários que não merecem, muitas vezes, ter seu negócio acabado. No entanto, são características únicas. A gente pode se tornar uma grande potência mundial energética e nós somos um país muito friendly para o mundo, né? Ontem, a pauta lá no evento que nós fizemos foi muito essa, né? Muito convidativo para o cara vir para cá. O ambiente ele é estável e você tem certa segurança institucional, né? Então, energia é um tema que a gente ainda não está profundo, mas nós queremos passar a ter profundidade. E agora, com a entrada desse novo governo, a gente imagina que as políticas de crédito voltadas para a área de educação podem retomar uma agenda de aquisições no setor educacional. Talvez nem tanto no setor de graduação, mas mais posicionado, quem sabe, no setor de educação básica, por exemplo. Então, acho que esses são os principais setores que a gente atua, mas, assim, existe a estratégia e a oportunidade. A estratégia é onde a gente vai buscar os alvos. A oportunidade a gente estuda tudo que chega até nós, né? Bacana. A Vera traz um ponto que você tateou lá no começo da nossa conversa, né? Mas vamos reforçar aqui, né? Para as empresas que vocês fizeram Merger Acquisition, que tem conselho, né? O conselho foi envolvido no processo decisório? Divide conosco aqui o que você tem de experiência nesse sentido. Normalmente, Vera, o conselho de administração ele está sempre do lado do comprador. Do vendedor é muito raro a empresa ter um conselho de administração, ela tem um conselho consultivo. Então, no conselho de administração do comprador, ele impacta muito o nosso negócio, porque a transação, o preço aprovado passa pelo conselho de administração do comprador. Se a gente está negociando com uma multinacional, às vezes, todas as vezes, a negociação demora um pouco mais, porque qualquer alteração tem que voltar para o conselho. Porque como é um tema extremamente estratégico, precisa da chancela deles. Agora, do lado do vendedor, nas empresas do middle market, vamos falar assim, né? O que acontece normalmente é não envolver todo o conselho. Às vezes o empresário tem ali um conselheiro, que é o cara de confiança dele, que já está bem dentro de casa, vamos falar assim, e aí ele coloca para fazer uma interface junto com a gente.
Esse é um caso mais comum, tá, Vera? Do que a gente costuma ver por aqui. Bacana. E aí o Wilton arremata aqui, né? Para as empresas que estão sendo adquiridas, né? E essas empresas que têm uma governança, vou classificá-la aqui como madura. Na tua expectativa, ou seja, na tua experiência, o fato de ter uma governança adiciona quanto valor em termos, pode ser percentual, no valor de venda da empresa? Eu gostaria de verdade, Wilton, de ter esse tracking histórico de empresas vendidas com governança e sem governança, para poder te cravar aqui quantos múltiplos, quantos milhões por faturamento, sei lá, são adicionados. O que eu posso te falar é de uma forma subjetiva, mas é o que acontece na prática. As empresas com maior quadro de governança, fatalmente, elas conseguem se planejar melhor e num período de médio e longo prazo elas têm desempenho e geração de caixa superior aos seus pares. No curto prazo pode ser que não. Muitas vezes a gente se engana, né? Com a informalidade o cara começa a ganhar mais dinheiro do que quem está fazendo certinho. Mas no longo prazo, no médio prazo também, essas empresas fatalmente elas são melhores avaliadas. Não tem outra saída não. Os números estão padronizados, a empresa... Porque passa a sensação para o cara que você não está vendendo em nenhum sentido de desespero, né? Você está disposto a ouvi-lo, porque você tem tudo na mão. Sua empresa está bem tocada. Você não está vendendo ela, você está participando do processo de M&A. O M&A bem feito, 1 mais 1 tem que dar 3. Se der 2, o empresário tem que falar obrigado, tchau, vou tocar o barco. Tem que dar 3. Então, eu acho que você ter um grau de governança aumenta o preço, melhora a liquidez do alvo e melhora a capacidade mental do empresário de assimilar esse tipo de processo. Muitas vezes é uma venda mental. Eu estou passando isso agora. Aqui, depois da reunião aqui, eu estou esperando uma notícia, espero que positiva, de uma transação onde o preço que está sendo oferecido é muito maior do que a empresa vale. E o empresário ainda não disse sim. Por que ele não disse sim? Também não sei. Quem sabe se ele já tivesse um conselho lá dentro e essa mensagem não tivesse sido dos 3 meses que a gente fez o trabalho, mas vocês já tivessem lá fazendo esse trabalho com mais tempo, tenho certeza que ele ia ter uma noção muito mais clara do custo de oportunidade que está acontecendo na mesa agora. Uhum. É o que a gente sempre fala, o conselheiro ajuda a trazer para dentro da empresa uma visão externa, né? E aí, fatalmente, auxiliaria esse empresário no processo decisório. Eu acho que vocês não cumprem só, Yuri, o papel na gestão, cumpre na mentalidade do empresário, empresária, claro, por trás. Perfeito, perfeito. Temos mais 2 minutinhos aqui para fechar o nosso evento de hoje e aí eu trago uma pergunta que estava na nossa pauta, né? Que o Iquedo também traz aqui no chat, né? Qual é a forma de valuation mais comum, né? Que você percebe no mercado ou que a Rende usa, né? Ou vocês têm alguma coisa que é customizada para cada tipo de empresa ou para cada tipo de mercado? A fórmula mais aderente que todos conhecem e que é muito utilizada é o fluxo de caixa descontado. É a mais respeitada, vamos falar assim. Se você fala de uma startup, muitas vezes a precificação ganha maior destaque na receita recorrente, né? No custo de aquisição do cliente, no relacionamento no longo prazo, como você vai fazer ele virar muito dinheiro. Mas nas empresas do middle market, o fluxo de caixa descontado impera. Só que é diferente a avaliação do preço. E isso é um ponto bacana de se trazer aqui. Porque o valuation, no final das contas, se a gente mexer umas teclinhas ali, ele pode dar de tudo. Sim. Agora, o quanto alguém está disposto a pagar? Esse é o preço da empresa. É o fruto de uma boa estratégia de negociação. Um caso público aqui, é claro que eu vou contar de uma forma só para provar um ponto, né? Mas o Banespa, quando ele foi a leilão, ele foi por 1,9 bilhões. Então, essa foi a avaliação do Banespa. O Santander pagou 7 bilhões do Banespa. Talvez o Banespa nunca fazendo conta ia chegar nesses 7 bilhões, é o quanto valia para o Santander. Hoje o Santander deve lucrar isso em um trimestre no ano aqui no Brasil. 30% do resultado do banco no mundo é o Brasil. Daqui a pouco a Espanha responde para cá.
Então, assim, você fazer um M&A é pensar com a cabeça do comprador. A gente nunca dá preço. A ideia é estimular o custo de oportunidade dos compradores, né? Olha, se você não fizer, o outro vai fazer. A empresa está num processo. É desse jeito, né? Você não fica mais refém de um só. Se você cotar um preço com um fornecedor, você pode fazer um estudo para avaliar uma água. Você vai falar, ela custa R$ 4. Mas você cota no mercado, o cara vai te falar assim, não, eu só te vendo por 8. Você fala, pô, tá caro. Mas se você cotar com 5, 6 fornecedores, aí você vai saber o preço real da água. Aí você vai falar, pô, eu fiz o estudo, ela custa 4. Esse cara me falou que é 8. O outro está me vendendo por 3. O outro está me vendendo por 5. Então, mais ou menos o preço da água aqui deve ser R$ 4,5, R$ 5. Então, essa ida ao mercado, ela é importante. Para avaliar a empresa, a gente vai fazer fluxo de caixa descontado, a gente vai analisar empresas comparáveis, a gente vai analisar múltiplos de transações correlatas, a gente vai fazer de tudo. Mas uma boa estratégia, ela tende a ganhar maior participação numa transação do que um valuation. Porque do outro lado, o cara que está comprando, ele é muito instruído já nesse assunto. Ele vai fazer a avaliação dele. Ele não está nem aí para a sua. Essa é a realidade. A gente faz a nossa para conseguir pisar no chão, saber onde a gente está, entender as premissas de crescimento, porque essas premissas de crescimento vão dentro desse fluxo de caixa descontado. Outro ponto, não adianta a gente fazer um fluxo de caixa descontado ignorando o histórico da empresa. Se a gente pega a contabilidade atual dos negócios familiares normalmente e for projetar a partir dali, a margem de EBITDA, a geração de caixa da empresa vai estar errada. Então, como é que você prova que a empresa fazia 8% de EBITDA, de repente, ano que vem, ela tem 17, 15, 20? Não dá para se provar isso. Então, primeiro a gente tem que saber quanto que realmente, do ponto de vista técnico, a empresa gera de caixa. Agora, vamos ver o comportamento histórico e criar bases justas para planejar o crescimento dela. Isso aqui vai dar um preço justo da empresa, não é o preço que a gente vai vender a empresa, né? Perfeito, José. Brigadíssimo aí. Avançamos 2 minutinhos do tempo. Só lembrando aí, conselheiros, o assunto valuation, merger acquisition, é um assunto que faz parte da pauta recorrente do Conselho. É necessário que esse assunto seja debatido pelo menos uma vez por ano, porque as ofertas, né? E vocês viram que o José compartilhou conosco, né? Às vezes você está lá quietinho, fazendo o seu dia a dia, né? E vem o José e oferece aí o serviço, porque ele percebe que o mercado está quente, né? E que o negócio é um negócio atrativo aí para uma possível merger acquisition, né? O contato do Zé Venâncio, ele tá no nosso site, aqui está no nosso bate-papo, então ficam à disposição de conversar com ele fora da sala. Ficaram aqui várias perguntas, né, sem responder, mas aí eu e o Zé, a gente trabalha nisso, e assim que a gente carregar essa live no site, as perguntas vão estar respondidas ali, e a gente informa vocês, né, de que elas estarão disponíveis. Né? Zé, Pessoal, eu mandei também no chat agora aqui o meu celular e o meu e-mail, tá? Até vendo a quantidade de perguntas e etc. Puxa, eu acho que a gente precisaria de mais tempo, né? Para mim é uma oportunidade muito bacana falar com vocês aqui hoje, porque o dilema do empresário com M&A hoje ele é muito mais cultural do que qualquer outra coisa. E vocês hoje têm uma capacidade de influenciar esse empresário muito grande. É salutar para a nossa economia que essas transações aconteçam, né? Eu vou parar de falar aqui, senão o Yuri vai brigar comigo. É que eu gosto muito disso mesmo, vivo disso, e a gente realmente, igual vocês, né? Igual empresário, nós somos apaixonados pelo que fazemos. Perfeito. Desculpa aqui que o telefone estava no mudo, mas resolveu tocar aqui, é porque eu estou atrasado para uma próximo encontro aqui. Mas, gente, de novo, né, o Zé Venâncio está disponível do mesmo jeito que eu gosto de falar de governança, o Zé também gosta de falar de merger acquisition. Sigam o Zé na rede, né, no site, enfim, eles têm bastante eventos online aí que popularizam o assunto, né? A gente vai se ver no dia 23 de 11, novamente, nós vamos, eu mais Vanderlei Passarella, a gente vai falar de governança do ponto de vista do primeiro capítulo do livro dele, né? O livro do conselheiro. São 16 capítulos, né? Só lembrando, né? Estamos falando desse livrinho aqui, né? Eu vou ter que tirar o fundo, mas enfim, são 16 capítulos que o Vanderlei fala de governança,
e a gente vai destrinchar esse livro aqui em bate-papo de 30 minutos aqui até o último capítulo. Né? E o nosso evento Alumni, né? Nosso evento de estudo de caso, o próximo está marcado para janeiro, né? E assim que a gente tiver a data, a gente disponibiliza para vocês. Então, brigadíssimo aí pelo seu tempo, Zé, pela sua dedicação aí em compartilhar conosco, né, o seu conhecimento e o assunto M&A. Muito obrigado, pessoal. Uma honra, um prazer aqui contribuir. Contem comigo, contem com a Rende, beleza? Para um Brasil Até mais, sempre pessoal. melhor. Tchau, tchau. É isso Tchau, aí. tchau. Obrigado, gente. Tchau, Um tchau. abraço aí, até a próxima.